nossa atividade número 4, tá? A resolução que eu fiquei devendo para vocês. Sou o professor Jussano Paiva. Na primeira questão, um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo que a gravidade ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam disso, é o que a gente sempre fala. Alguns livros vão adotar 9,8 e outros 10, mas geralmente quando eles querem que você aplique uma ou outra, ele tem que te apresentar ela. Então aí ele está te apresentando, está dizendo que a gravidade ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Para você colocar no lugar da aceleração, já que a gente está trabalhando na vertical. O corpo estando livre de forças dissipativas determine o instante e a velocidade que o móvel possui ao atingir o solo. Quer saber o instante, que é a mesma coisa que o tempo, e a velocidade dele. Para calcular o instante, a gente vai utilizar a equação horária do espaço. A equação do horário do espaço é aquela que a gente viu na aula passada, que é uma adaptação daquela fórmula do sorvete para o movimento uniformemente variado. Só que aí no lugar de ser espaço, ele está colocando altura porque a gente está trabalhando na vertical. Vamos aqui substituir as informações. Então tá aqui, olha. A nossa altura final, já que ele é abandonado a 80 metros do solo, a altura final vai ser quando ele chegar no solo. Quando ele chega no solo, a altura dele é 0, ele chega a 0 metros, tá? A altura inicial é 80 metros. Só que esse 80 metros ele vai ser negativo porque ele está sendo abandonado de lá. Se ele tivesse sido jogado para cima, esse 80 seria positivo. Como ele está sendo jogado de cima para baixo, a altura inicial ela é 80 negativo, tá? Porque ela está indo decrescente. Então vem menos 80, menos 79, 78, até ele chegar em 0 e parar o movimento dele. A velocidade inicial, como ele é abandonado de uma certa altura, significa que ele não tinha movimento ainda. A partir do momento que a pessoa soltou o objeto, é que ele começa a ter movimento, ou seja, ele começa a ganhar velocidade. Então a velocidade inicial dele vai ser 0 aí. A aceleração, que no caso aí eu esqueci de trocar, mas é a gravidade, ela tem que valer 10. O tempo é o que a gente quer achar. Pode ver que como a gente quer o tempo, essas duas letras T elas não vão ser substituídas, porque é o que a gente quer encontrar aí. Vamos resolver, então o que a gente tem que fazer aí? Primeira coisa é, esse menos 80 ele vai passar para o outro lado da igualdade e ele vai ficar positivo. E o 0 vezes o t vai dar 0, o 0 que está do outro lado também vai sumir. Então como eu falei para vocês, toda vez que tiver 0, ele não vai interferir na conta, vai ficar o 80, que ele era negativo de um lado, passou a ficar positivo do outro, sobra o 10 vezes t ao quadrado, isso dividido por 2. O próximo passo, 80 vezes 2, que é o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Aí, do outro lado fica 10 vezes t ao quadrado. Tenho aqui 160, que é 80 vezes 2, é igual a 10 vezes t ao quadrado. Logo, eu vou ter o 10 que está multiplicando o t ao quadrado, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 160 dividido 10. 160 dividido para 10 dá 16. Como eu ainda tenho 2 em cima do t, ou seja, o t está elevado ao quadrado, eu quero apenas o tempo, eu não quero o tempo ao quadrado, então eu tenho que tirar esse 2 que está em cima da letra t e passar para o outro lado. Quando eu tiro esse 2 aí, ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então eu vou ter raiz quadrada de 16. E todo número que tem uma raiz quadrada, você tem que pensar nele em dois números iguais que multiplicados tenham como resultado o que está aí dentro da raiz. Então, os dois números que eu multiplico e dá 16 seria o 4 vezes 4. Então, logo a raiz de 16 é o 4. Então, meu tempo é de 4 segundos. Então, encontrei a primeira pergunta que ele me fez e queria saber qual era o instante. Para saber a velocidade, já que ele me deu o tempo, eu vou usar a fórmula do voo atrás. Só que no caso aqui, em vez de ser voo atrás, no lugar do A eu coloco um G de gravidade, tá? Como eu estou trabalhando na vertical. A velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo. Essa gravidade é positiva porque ele está vindo de cima para baixo, então ele vem a favor da gravidade. Não esqueça que quando for de baixo para cima, esse valor da gravidade é negativo. Eu vou mudar aqui, ó, a velocidade final aí vai ser
Eu tenho a minha velocidade inicial, que é 0, aliás, a velocidade dele é 0. Eu tenho a gravidade, que é 10, e eu tenho agora o tempo que foi dado de onde eu soltei ele até ele chegar no chão. Então, no lugar do t, eu coloco 4. Para terminar essa conta, eu multiplico 10 vezes 4. O 0, como eu te falei antes, ele não interfere em nada. Então, eu vou ter 10 vezes 4, que vai dar 40. Então, minha velocidade aí é de 40 metros por segundo. Na segunda questão, ela diz assim: um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser. A gente vai trabalhar aí de novo com a mesma fórmula, função horária do espaço, no caso aí transformado para a altura, né? Eu vou substituir as informações que ele me deu. Como eu quero saber a altura máxima, eu vou deixar esse h do início sem trocar nada. A minha altura inicial é onde ele está saindo, então é de 0. A velocidade inicial, como ele está parado, é 0. O tempo, ainda vou substituir. A minha aceleração sempre é 10. Como eu não sei o tempo, ainda vou descobrir, eu vou deixar ele em uma forma de equação. O que sobrou para mim? Eliminando os zeros aí que eu já te falei que não precisa, vou ter o 10 dividido para 2, que vai dar 5. Então eu vou ter aí como uma fórmula apenas a altura sendo igual a 5 vezes t ao quadrado. Eu vou chamar isso aí de equação 1, que eu vou usar ela mais para frente. Para calcular esse tempo, eu vou usar a fórmula da velocidade. Eu vou ter a minha velocidade final, que ele vai chegar ao solo, vai ser de 8 metros por segundo. A velocidade inicial, como eu te falei, é 0 e a gravidade é 10. Como ele vem de cima para baixo, positivo. Para resolver isso aí, para encontrar o tempo, eu vou passar o 10, né? Então eu vou ter só o 10 multiplicando o t. Então, eu vou passar o 10 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Vou ter 8 dividido para 10. E 8 dividido 10, ele vai me dar um resultado de 0,8 segundos. Para saber a altura, eu vou pegar essa altura aí, vou substituir no lugar da letra T pelo T que eu acabei de encontrar. O meu tempo eu já sei que é 0,8, vou substituir nessa fórmula, na equação 1 que a gente encontrou aí. Eu vou ter 5 vezes 0,8 ao quadrado. Primeira coisa que eu resolvo, 0,8 ao quadrado, que vai me dar 0,64. E 5 vezes 0,64, 3,2 metros. Então essa é a altura máxima que o gato tem que estar para que ele chegue no chão ileso. Na terceira questão, ele falava assim: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. Determine, na letra A, quais são as funções horárias do movimento. Falou função, o que tu tens que fazer? Tu vai basear na fórmula original para deixar apenas a letra que está antes da igualdade e as letras T sem ser substituídas, apenas nas restantes. Primeiro eu vou dar informações para vocês. Então eu sei que a minha altura inicial aí é 0. Então, por quê? Porque ele vai ser atirado verticalmente para cima. Então eu vou estar saindo do chão de 0 metros até a altura que ele vai me determinar. 0. O que mais eu tenho de informação? A minha velocidade inicial é de 72 km por hora. Só que aí, como eu te falei, a gente vai trabalhar sempre com metros por segundo. Então eu tenho que pegar esse valor de 72 e dividir por 3,6 para fazer a conversão de km por hora para metros por segundo. Então quando eu faço a divisão, eu vou ter 20 metros por segundo. Saindo da fórmula da função horária do espaço, eu vou ter ali na substituição. Eu vou ter na altura inicial 0, na velocidade inicial 20. Na aceleração, no caso é a gravidade, como é de baixo para cima, a gravidade é negativa. Então eu vou ter menos 10. Aí o restante permanece sem ser trocado. Para que eu tenha a fórmula da função horária aí, do movimento, feita para essa questão, eu vou eliminando ou resolvendo tudo que dá para ser resolvido. Quando não der mais para fazer nada, aí eu já tenho a fórmula que ele está me pedindo. Eu vou já dar um fim nesse 0. O 20 permanece, juntamente da letra T. E pode ser feito aí a divisão desse 10 com 2. Eu optei por deixar
Só que aí, no caso, eu aconselho você, se você chegou a fazer essa divisão, não tem problema, tá certo também, tá? Para fórmula da velocidade, fórmula geral, é só você também fazer a mesma coisa. Você vai substituir, deixando a letra V antes da igualdade, que é a velocidade final, e a letra T sem ser trocado também. Minha velocidade inicial é de 20, menos, porque a gravidade é negativa, então menos 10 vezes o T. Aí não tem mais o que ser feito. Não faça essa subtração de 20 menos 10, porque o 10 está multiplicando o tempo. Letra B, ele quer o tempo de subida. Para eu saber o tempo de subida, usar a fórmula da velocidade. Por quê? Porque se eu quero saber até quanto tempo ele vai levar, eu já sei que ele vai subir até uma certa altura e ele não vai ficar flutuando, ele vai subir e depois ele vai descer. Como ele vai chegar até uma certa altura, a velocidade dele vai zerar. Vou trocar ali na letra V por 0. Aí pronto, meu amigo. O resto é só deixar essa letra T sozinha. Eu vou pegar o menos 10t, tirar desse lado direito e colocar lá no lugar do zero. Então eu vou ter menos 10t de um lado, ele vai ficar do outro lado 10t. 10 vezes t. E o 20 fica no mesmo canto. Depois que eu faço isso, eu tiro o 10 que está multiplicando a letra t e passo para o outro lado, para baixo do 20 em forma de divisão. Então eu vou ter 20 dividido para 10. 20 dividido para 10, 2 segundos. Na letra C, ele quer saber a altura máxima. Falou, a altura é aquela primeira fórmula lá que a gente calculou. Tá? Eu vou pegar e vou substituir na fórmula. O que você vai fazer? Simplesmente você vai trocar a letra T pelo valor do tempo. Então eu vou ter ali 20 vezes 2 menos 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. 20 vezes 2 vai dar 40. E 2 ao quadrado, porque tu tem que fazer primeiro o número que elevado ao quadrado, vai dar 4. E 10 vezes 4, 40. 40 dividido para 2 vai dar 20. Você vai ter uma subtração de 40 menos 20, tá? 40 menos 20, 20. Então a tua altura máxima aí é 20 metros. Até 20 metros ele sobe. Na letra D, ele está dizendo assim, em um tempo de 3 segundos, qual vai ser a altura e o sentido do movimento? Você vai usar a mesma fórmula, só que ao invés de colocar 2, você vai colocar 3 no lugar das letras T, tá? A fórmula eu troco lá por 3, ó. Então, eu tenho 20 vezes 3 menos 10 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. O que vai acontecer? Eu vou ter 20 vezes 3, 60. 3 ao quadrado vai dar 9. 10 vezes 9 vai dar 90. 90 dividido para 2, 45. Então, eu vou ter 60 menos 45. 60 menos 45, 15. 3 segundos, a minha altura vai ser de 15 metros. E o sentido do movimento? Até 2 segundos o movimento é para cima. Como aí já passou de 2 segundos, é 3 segundos, ele começa a descer. A gente viu que a altura máxima dele era de 20, né? De 20 metros. Então você nota aí que com 3 segundos já não é mais 20 metros que ele está. Já desceu, ó, já desceu para 15 metros. Então a partir daí, ó, a direção do sentido, no caso do movimento, é para baixo. Na letra E, ele quer saber o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. O que vai acontecer? Ele quer saber quanto tempo vai levar para ele chegar no solo e em que velocidade e que ele vai estar lá, tá? O tempo de descida ele é igual ao tempo da subida. Portanto, o móvel vai atingir o solo novamente depois de 4 segundos. Ele leva 2 segundos para subir. Se é o mesmo tempo para descer, então ele vai levar 2 segundos para descer. 2 mais 2, 4. Já a velocidade com que o móvel volta para o solo é a mesma com que ele é lançado. Então, se ele foi a 72 km por hora ou 20 metros por segundo, a velocidade que ele vai descer também vai ser de 20 metros por segundo. Na quarta questão, ele fala: um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Bom, aqui eu já tenho que utilizar a equação de Torricelli. Certo? Por quê? Porque ele não me dá o tempo, ele só me dá a altura. Então, como ele me dá a altura e me pede velocidade, eu vou trabalhar, e altura é a mesma coisa que espaço, porque ele está se deslocando, né? Então, eu vou utilizar a fórmula da equação de Torricelli. A minha velocidade final, ela vai ser de 0. A minha velocidade inicial é o que ele quer saber, certo?
e eu vou ter, no lugar da gravidade, como ele está indo de baixo para cima, ele está indo contra a gravidade, então meu 10 aí, ele é negativo, tá? E a variação de espaço é de 20 metros. Vou resolver essa conta do 2 vezes menos 10 vezes 20, que no caso aí vai dar menos 400. Vou passar esse menos 400 por lugar do zero. Eu vou ter a velocidade inicial quadrada igual a 400. Então eu vou ter a raiz quadrada de 400, que é 20. O resultado aí é a velocidade inicial e não a final, porque ele está falando a velocidade de lançamento. Se você vai lançar, você está iniciando ainda a velocidade. Na quinta questão, ele fala: uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isso, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente, ou seja, de subida. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros? Mesma coisa, você vai trabalhar com a equação de Torricelli, tá? Então, como é ascendente essa aceleração, então é de baixo para cima, ele está ascendendo, ele está subindo. Velocidade final vai ser de zero. Velocidade inicial é o que a gente quer descobrir, né? Eu tenho a gravidade valendo menos 10 e a minha variação de espaço, que é a minha altura, né, de 0,2. Resolvendo 2 vezes menos 10 vezes 0,2, eu vou ter menos 4. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Quando ele sai de menos 4 para ir para o outro lado, ele vai virar mais 4. Então eu vou ter minha velocidade inicial quadrada igual a 4. Acho a raiz quadrada de 4 e vou ter a minha velocidade inicial de 2 metros por segundo. Logo, meu resultado aí é a letra A. E é isso, galera. Obrigado. Até a próxima aula.